no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 6. Lembrando que há alguns meses nós iniciamos uma série de mensagens no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é uma coletânea de ensinos que Jesus deu aos seus discípulos, apresentando a plataforma do seu reino. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem considerar aquelas coisas que ele afirmou no Sermão do Monte. Ali ele expõe o que é o reino e o que se espera de cada súdito que fizer parte deste reino. Esse reino do qual ele é o Senhor. E aqui nós vamos ler mais uma parte desse Sermão do Monte, que ele começa no capítulo 5, termina no capítulo 7, são 148 versos, puro mandamento, como disse Martyn Lloyd-Jones. Nós vamos ler dos capítulo 6, versos 19 a 34. Eu vou falar sobre a segurança do cristão. Quando nós cantamos essa canção há pouco, ela foi proposital, porque a gente precisa saber que a nossa segurança, ela não está nas coisas deste mundo, ela está no Senhor. Todos nós passamos por tempestades. Você deve ter enfrentado alguma essa semana, eu enfrentei algumas também. Mas que bom saber que no meio da tempestade o Senhor está conosco. Diz assim o Senhor Jesus Cristo, e lembre-se que eu estou lendo as palavras de Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí preste atenção como começa o verso 25. Por isso, Jesus está ligando os dois assuntos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia ao seu próprio mal. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra lida, a parte mais importante do sermão. E pedimos agora que o Senhor nos dê a graça e a iluminação necessária para considerarmos o texto, para prospectarmos dele
as lições que de fato nós precisamos. Dá-nos um ouvido sensível, um coração disposto a obedecer às palavras de Jesus e seu ensino. Abençoa cada vida neste lugar e aplica a tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Se você conseguir mutar os outros microfones. Observe que Jesus tinha há pouco falado sobre aquele trio de obrigações religiosas que Deus espera de nós. Ele disse: quando vocês forem dar uma esmola, quando vocês forem orar e quando vocês forem jejuar, mostrando para nós que estas coisas são aprovadas por Deus e que Deus espera que nós as façamos. O Senhor espera que você seja misericordioso a ponto de ajudar alguém que carece, que necessita, que você tenha coração e uma mão bem dilatada para socorrer aqueles que sofrem. O Senhor espera que você ore, e ore de forma eficaz, porque Ele nos dá um modelo de oração para seguir, e Ele disse que nós devemos orar desse modo. Ele também disse que nós devemos jejuar, que é uma prática esquecida da igreja contemporânea. Achamos que o jejum é uma opção dentro da vida cristã, mas nós andamos esquecidos de que Jesus e os apóstolos e os crentes primitivos jejuavam. E Jesus há pouco havia dito: quando vocês forem jejuar, Ele preceitua o modo como o jejum deve ser realizado. Depois de dizer essas coisas, Jesus se volta para dois assuntos que são de grande importância. E eles estão conectados, porque Jesus está falando sobre confiança. Onde que você coloca a sua confiança? Onde que você deposita a sua segurança? Você confia a sua vida nos bens que você possui? Ou a sua confiança ela está depositada inteiramente em Deus? Quando eu vou ao Rio de Janeiro, pessoas me perguntam assim: qual é a maior barreira para o evangelho na cidade de São Roque? Seriam as tradições religiosas da cidade? Seriam as expressões religiosas que nós encontramos aqui? Vocês sabem que nós temos uma cidade muito religiosa, mas eu digo às pessoas: vocês se enganam. A maior barreira em São Roque não tem a ver com expressões religiosas, mas tem a ver com a confiança que a população, que é uma população de classe média alta, deposita nos seus bens. É aquele tipo de pessoa que diz assim: eu tenho dinheiro, eu tenho posses, eu não preciso de Deus. Se eu tiver uma enfermidade, eu tenho dinheiro para me tratar. Eu posso viajar para fora do país. Se eu tiver qualquer intercorrência, eu tenho dinheiro guardado, porque eu sou uma pessoa de posses. E a Bíblia vai mostrar, e Jesus deixa isso bem claro no Sermão do Monte, que nós temos que saber onde ancorar a nossa vida e o nosso coração. Porque você não pode confiar em Deus e nas riquezas ao mesmo tempo. Você não pode ter os pés em dois barcos ao mesmo tempo. Você tem que escolher em quem e em que você vai colocar a sua inteira confiança. E lembro a vocês uma vez mais que Jesus está apresentando aqui a plataforma do seu reino. Ele está chamando pessoas para serem discípulos dele. E ele está dizendo que se você quiser ser um discípulo dele, a sua confiança inteira tem que estar em Deus e não nas coisas deste mundo. Porque você sabe que as coisas deste mundo são traiçoeiras. O escritor de Provérbios, e é possível que Provérbios seja uma coletânea de vários escritores judeus, sábios, que observando a vida o escreveram, e não apenas Salomão. O sábio disse que o dinheiro e as coisas deste mundo, elas têm asas. E você sabe que aquilo que tem asas voa. Você tem agora, mas de repente bate a asa e vai embora.
Imagine aquelas pessoas lá no Rio Grande do Sul, pessoas que tinham casas, um patrimônio imenso, e de repente no dia seguinte elas não têm nada. Aqui nesse mundo é assim. A gente constrói coisas, imagina que essas coisas são seguras, mas é como construir sobre terra ou areia movediça. De repente está lá e de repente não existe mais. Jesus está dizendo que se você quiser ser um discípulo dele, a sua confiança tem que estar depositada nele. Nesta passagem que está conectada, e via de regra a gente considera essa perícope ou esse parágrafo separadamente. Ou falamos sobre riqueza ou falamos sobre ansiedade. Mas esses dois temas que estão aqui estão completamente interligados. Jesus vai ligar dizendo por isso, evocando tudo aquilo que ele havia dito antes. Portanto, você não pode considerar um assunto deixando o outro de lado. Duas advertências que Jesus vai fazer, e aí de repente você olha para mim e diz assim: pastor, para que falar de riqueza? Nós não somos ricos, pelo menos economicamente falando. Você imagina que Jesus estava falando para gente rica quando estava lá no Monte das Beatitudes, quando pregou esse sermão? Você imagina que os discípulos de Jesus e os candidatos ao discipulado eram pessoas ricas? Você está redondamente enganado. Você tem que entender que essas questões, elas envolvem pobres e ricos. O rico confiando no seu dinheiro e agarrado a ele sem querer se desprender. E o pobre, muitas vezes, na ânsia de ganhá-lo, e sacrificando muitas vezes a sua própria alma e lançando-se no inferno. Dinheiro é um assunto muito sério. E talvez você pense assim: Jesus poderia ter pregado um assunto mais espiritual. Falar sobre riqueza, falar sobre dinheiro. Pois saiba que dinheiro é um assunto muito espiritual. A maior parte do ensino de Jesus foi sobre dinheiro. Boa parte do Sermão do Monte Jesus dedica a esse assunto. Ora, se Jesus dedicou atenção a esse assunto, é porque esse assunto ele é muito importante. Ele não diria essas coisas porque não tinha outro assunto para tratar. E se ele disse isso para pessoas pobres, naquele lugar, certamente nós também precisamos ouvi-las. Primeira advertência que Jesus vai fazer é acerca das riquezas. Note o que ele vai dizer no verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Aqui nós temos a primeira advertência que Jesus vai fazer. E preste atenção, porque Jesus não está dizendo que as riquezas são ruins. Ele não está condenando as riquezas. Riqueza é uma coisa muito boa quando ela é bem aplicada. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto algum. O salmista disse que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Portanto, o Senhor não tem nada contra a riqueza. O que o Senhor tem contra é a acumulação da riqueza. Ele está dizendo: não acumuleis para vós. Porque quando Deus dá a você alguma coisa, por exemplo, Deus lhe dá uma casa, Deus lhe dá um carro, Deus lhe dá propriedades, Deus lhe dá recursos financeiros, você deve considerar que Deus tem um propósito nisso. Para que Deus me dá dinheiro? Deus me dá dinheiro primeiro para a minha subsistência, eu preciso dele. Eu não vivo nesse mundo sem dinheiro. Deus me dá recursos para que eu possa financiar a causa dele. Lembra você que Jesus tinha entre os seus seguidores pessoas de posses. Abra Lucas 8 e você vai ver que Jesus tinha mulheres de posição social que financiavam o ministério de Jesus com os seus recursos. Lembra você que quando Jesus morreu na cruz do Calvário,
Foi na sepultura de José de Arimateia, que era um homem rico, que Jesus foi colocado. Lembra você que as pessoas que financiaram o embalsamento do corpo de Jesus foram dois homens muito ricos, José de Arimateia e Nicodemos. Jesus não tem nada contra a riqueza. Também Jesus não está condenando aqui a previdência, trabalhar, guardar alguma coisa, porque os dias difíceis vêm. Jesus fala, e a Bíblia fala com muita clareza sobre o exemplo das formigas. Eu comentei com a minha esposa esses dias que as formigas desapareceram lá de casa. Outro dia era formiga para tudo quanto era lado, não podia colocar nada no chão que elas avançavam. De repente sumiram. E aí eu disse para ela, é porque as formigas já fizeram o seu trabalho. Nos dias quentes invadiram e comeram aquilo que podiam e levaram aquilo que podiam, mas agora está chegando o inverno, elas já estão recolhidas porque trabalharam na estação própria, no momento próprio, para guardar para a hora certa. E a Bíblia diz, você deve considerar o exemplo das formigas. Existem dias difíceis e é possível que nós os vivamos ainda. Nós devemos ter algum recurso, nós devemos ter alguma reserva. Imprevistos acontecem. Mas a Bíblia não manda você acumular egoisticamente. A Bíblia não diz que você tem que guardar só para você, ignorar a necessidade dos outros, porque quando você faz isso, você está cometendo um grave pecado. Sabe que quando Paulo escreveu em Colossenses 3, versos 5 e 6, ele disse para nós termos cuidado com a avareza, que é idolatria. Você diz, eu não sou uma pessoa idólatra, eu não dobro os meus joelhos diante de uma imagem, mas é possível que você seja um idólatra porque olha para os seus recursos financeiros e é apegado demais a eles, de maneira que eles já se constituíram num objeto de adoração. Quais são as advertências que Jesus faz aqui? A primeira, a respeito da aplicação dos bens. Projeta para mim, filho. Ele disse que você não deve acumular para si. Quero lembrar a você que um dia Jesus foi abordado por um jovem, um príncipe, um mancebo de qualidade. A Bíblia diz que ele era muito rico. A Bíblia não diz apenas que ele era rico, a Bíblia diz que ele era muito rico. Portanto, ele podia ajudar as pessoas, ele podia socorrer pessoas, ele podia ser benevolente com aqueles que mais sofriam. A esposa diz em casa, se eu tivesse dinheiro eu ia ajudar todo mundo. Eu falei, então você nunca ia ficar rica. Porque o desejo do coração dele é ajudar a todos. Esse moço, o contrário, ele não queria ajudar ninguém. Jesus fez uma proposta para ele que não fez a mais nenhuma pessoa. Observe que Jesus disse para ele, você quer ser meu discípulo, quer herdar o reino dos céus? Vai e vende tudo o que você tem, depois vem e segue-me. Jesus não disse isso para nenhuma outra pessoa, disse só para ele. Por quê? Porque Jesus olhou para o coração dele, diz a Bíblia que Jesus o amou, olhou para ele e o amou. Disse assim, ele faz tudo certo. Ele vive uma vida certinha. Se ele viesse aqui a esta igreja e dissesse assim, olha, eu quero ser batizado nessa igreja, eu quero ser membro dessa igreja, eu duvido que vocês o rejeitariam. Porque a Bíblia diz que ele era um moço de qualidade. Quando Jesus perguntou pelos mandamentos, ele disse, tudo isso eu tenho guardado, e ele não estava mentindo. Mas Jesus olhou para o coração dele e disse, encontrou lá um ídolo. Disse assim, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Mas diz a Bíblia que ele, pesaroso dessa palavra, saiu da presença de Jesus e não há registro de que ele tenha voltado. O problema dele não era ter muito dinheiro. O problema dele é que o dinheiro que ele havia acumulado era só para si. Ele não havia considerado o propósito com o qual Deus nos abençoa. Deus abençoa você para você abençoar os outros. Porque quando você pensa só em você, você está sendo um idólatra. A aplicação dos recursos ela é importante. E note o que eu vou dizer, Jesus está mais preocupado com o que o dinheiro faz com você do que o que você faz com o dinheiro. O que o dinheiro faz com você, o que as riquezas deste mundo fazem com você.
Segundo lugar, a durabilidade dos bens. Ele disse: não ajuntem, não acumulem para vós tesouros sobre a terra, mas ajuntai tesouros no céu. O que significa ajuntar tesouro no céu? Você já deve ter ido a muitos funerais e já observou que nos funerais não tem caminhão de mudança? Já observou que nos caixões não tem gaveta alguma para colocar aquilo que as pessoas deixaram neste mundo? Dr. Ray Stedman disse que, conversando com um jovem, disse: Dr. Ray, eu queria ser muito como meu avô. Por quê? Disse ele. Porque meu avô era uma pessoa muito rica. Mas Ray Stedman disse para ele: seu avô era rico até o último dia da vida dele. Porque depois que ele morreu, ele não era mais rico. Ele deixou tudo neste mundo. Alexandre o grande conquistador, que levou a cultura helênica para o mundo, que influencia a história e a nossa cultura, inclusive até os dias de hoje, antes de morrer, fez 3 pedidos. Chamou os seus servos e disse: eu tenho 3 pedidos para fazer a vocês. Quando eu morrer, é o primeiro pedido. Eu quero que o meu corpo seja conduzido por todas as ruas da cidade, para que as pessoas me vejam. E quero que as minhas mãos estejam para fora do esquife enquanto o meu corpo for transportado. Segundo pedido: que o meu corpo seja conduzido pelos médicos que cuidaram de mim durante a vida. E terceiro, que todos os tesouros que eu conquistei nesta vida sejam espalhados pelo caminho por onde o meu corpo for conduzido. Ficaram intrigados e perguntaram por que esses 3 pedidos. Ele disse: primeiro, eu quero que as minhas mãos sejam colocadas para fora do esquife enquanto o meu corpo for levado, para que as pessoas saibam que eu saí deste mundo com as mãos vazias. Eu não levei absolutamente nada. Segundo, eu quero que os médicos levem o meu corpo, os melhores médicos levem o meu corpo, para que todos saibam que nem mesmo a medicina pode lidar com a questão da morte. E terceiro, eu quero que os meus tesouros sejam espalhados pelo caminho, para que todos saibam que tudo aquilo que a gente conquista durante a vida fica aqui. Você não vai levar absolutamente nada. Lembra que quando John Rockefeller, e John Rockefeller é o dono daquela frase lapidar, que a pessoa mais pobre deste mundo é aquela que só tem dinheiro. John Rockefeller foi o primeiro homem a juntar $1 bilhão. 1 bilhão. E aí no dia que ele morreu, muitas pessoas acorreram ao cemitério para despedir-se dele, e um homem curioso no meio da multidão perguntou para o contador de John Rockefeller: e aí, quanto foi que ele deixou? O contador de John Rockefeller disse: ele deixou tudo, não levou 1 centavo. Você não vai levar nada, a única coisa que você vai levar deste mundo é quem você foi. O que você está juntando no céu? Ou você só está construindo sobre a terra? A melhor ilustração deste ponto do sermão eu ouvi de Orlando Boyer, um dos escritores que eu gosto muito e que eu tenho sobre a minha bancada de trabalho. Ele conta uma lenda de um homem que naufragou e que com muito esforço conseguiu alcançar uma ilha. Mas quando ele alcançou a ilha, os nativos da ilha o abraçaram, o seguraram e o colocaram no trono. Porque havia uma tradição naquela tribo, que quando uma pessoa chegava naquela ocasião do ano, depois de ter sido salvo de alguma dificuldade, ela era colocada imediatamente como rei. E ele assentou-se no rei e cercaram-no de todos os cuidados. E alguém explicou para ele que aquela condição ia durar apenas 1 ano. Durante 1 ano ele seria rei. Durante 1 ano ele teria todas as coisas. Durante 1 ano ele seria obedecido pelos súditos.
Mas depois de 1 ano ele não seria mais rei, coisa alguma. Aí ele disse assim: tudo que eu pedir, vocês vão fazer? Vamos fazer. Então eu só tenho 1 ano para ser rei, só 1 ano. Ele viu que do outro lado do mar tinha uma outra ilha. Então ele disse assim: eu quero que vocês construam para mim lá um palácio. Que vocês construam isso, para que depois que eu deixar de ser rei, eu tenha uma vida confortável. Ele foi muito inteligente. Ele preparou o momento quando ele não teria mais aquelas coisas. É assim que você deve fazer em relação à eternidade. A sua vida aqui, ela é muito curta. Você tem mais de 50? Mais de 60, mais de 70, olha para trás, passou rapidinho. Os jovens olham para mim e dizem: que rapidinho nada, demora nada. Outro dia eu tinha 12 anos de idade, e eu estava jogando bola na rua com os meus amigos, e olho para trás, quantas décadas já se passaram, passou rapidinho. Vai passar muito rápido. Então se ocupe da eternidade. Comece a cuidar da eternidade, mandar para lá aquilo que você pode, porque daqui a pouco tudo isso vai passar. Jesus disse que aqui neste mundo não existe riqueza durável. Ele disse que aqui a traça corrói, o ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Quando Jesus disse isso, Jesus está falando isso dentro da realidade dos seus dias. Hoje nós medimos riqueza por carros, apartamentos, fazendas, casas, dinheiro no banco. Nos dias de Jesus, a riqueza de uma pessoa era medida por roupa, tapetes, alimentos, propriedades, joias, pedras preciosas. Ele está fazendo uma advertência: cuidado com a traça. Vocês estão ajuntando roupas finas, tapetes. A traça vai corroer. Vocês estão ajuntando metais, a ferrugem consome. Vocês estão ajuntando tesouros aqui, os ladrões podem minar e roubar. Nos dias de Jesus não tinha banco para você guardar, as pessoas guardavam em casa. Cavavam um buraco e colocavam ali as coisas que julgavam ser preciosas, mas os ladrões descobriam, cavavam e levavam. O que Jesus está falando aqui é a falta de segurança nas coisas deste mundo. Hoje você tem, amanhã você não tem nada. Eu fico impressionado quando eu leio sobre biografias de pessoas muito ricas e como elas ficaram pobres tão rapidamente. Dinheiro tem asa, dinheiro vai embora. Portanto, você não pode colocar a sua confiança aqui neste mundo, porque tudo aqui é volátil. Tudo aqui é fugaz, tudo aqui é passageiro. Terceira coisa, confiança nos bens. Jesus disse: onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O que ele está dizendo é onde você está colocando a sua confiança. Onde que você está colocando o seu coração? O seu coração está em Deus ou o seu coração está nas coisas deste mundo, nos bens que você adquiriu? Nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia não trata dinheiro apenas como unidade monetária, a Bíblia trata dinheiro como uma entidade, como uma divindade. Nós temos que ter cuidado para não colocar nela o nosso coração. Quarto lugar, a distração dos bens. Jesus vai falar aqui: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Este é aquele verso que a gente tem muitas vezes dificuldade de entender, mas eu preciso e espero em Deus lançar alguma luz sobre ele. Bom, aqui não tem a ver com questão de bondade, é a palavra haplos no grego, que significa único, simples. Em tese, o que Jesus está falando é aquilo para o qual você deve olhar, fixar os seus olhos.
E ele está dizendo que os seus olhos devem ser bons, a ponto de você fixá-los em Deus e não se mover dele. Olhos bons aqui são olhos que não se distraem, porque ele disse que neste mundo existem muitas distrações que tentam nos puxar para um lado e nos puxar para o outro. Você já deve ter visto aqueles filmes medievais, onde existe uma roda em que uma pessoa é colocada para ser torturada, e eles colocam as pernas amarradas e os braços amarrados, e alguém começa a rodar, e a pessoa começa a ser esticada, porque ela está sendo puxada em duas direções, os braços para um lado, as pernas para o outro lado, e normalmente as pessoas nessa tortura eram partidas no meio, porque ninguém pode ser puxado em duas direções ao mesmo tempo. O que a Bíblia está dizendo é que os bens materiais, as coisas materiais neste mundo, muitas vezes fazem isso conosco, elas vão nos puxando em direções diferentes e é óbvio, isso vai destruir sua vida. Você deve fixar os seus olhos apenas em Deus. E por último, a devoção dos bens. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Alguns dizem que Mamon é uma palavra de origem aramaica, mas existem duas palavras no hebraico de onde vem a raiz da palavra, que significa naquilo que se confia, naquilo que se deposita, ou seja, a confiança nas coisas deste mundo. E é curioso que quando Jesus fala de Mamon, ele está dizendo que Mamon é um Deus. Ele está dizendo que as riquezas podem ser um Deus na vida de uma pessoa. E é curioso que Jesus disse que nem as riquezas a gente pode seguir com o coração dividido. Ou vocês vão seguir a Deus, ou vocês vão seguir as riquezas. Ou vocês vão amar a Deus, ou vocês vão amar as riquezas deste mundo. Porque vocês não podem amar os dois ao mesmo tempo. O amor a Deus é um amor exclusivo e Deus não aceita ninguém com o coração dividido. Onde que está o seu coração? Lembra vocês que quando Elias desafiou a casa de Israel, lá no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, ele fez uma pergunta à multidão: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O que não dá é para vocês seguirem a Baal e a Jeová ao mesmo tempo. Não se pode seguir a Deus e a Baal ao mesmo tempo, assim também não se pode seguir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Deus cobra de nós atenção exclusiva. Então essa é a primeira advertência de Jesus. Cuidado com o dinheiro. Cuidado com as riquezas deste mundo. Elas podem ser uma bênção se você as aplicar corretamente. Se você tiver uma visão correta daquilo que está nas suas mãos. Deus tem me dado a bênção de socorrer algumas pessoas e elas me agradecem e eu digo, Deus me deu o recurso para poder fazer isso, louvado seja o nome dele. O dinheiro está cumprindo o seu propósito. Garanto a vocês que todas as vezes, vocês sabem que eu faço isso toda semana que eu venho aqui e eu deposito a parte daquilo que Deus me confia. Todas as vezes que eu faço isso, o meu coração se alegra porque eu estou provando ao meu coração de que o dinheiro não me domina. Eu já tenho o meu Senhor. E, portanto, eu preciso lembrar a você uma frase. O dinheiro deve ser o seu servo, porque se ele não for, ele vai se tornar o seu senhor. Vamos para a segunda advertência de Jesus. A segunda advertência de Jesus tem a ver com a questão da ansiedade. Alguma pessoa aqui neste auditório é ansiosa? Ixi. Você é aquele tipo de pessoa que rói a unha porque você fica ansioso? Você é aquele tipo de pessoa que o problema está lá na China, mas você já está preocupado aqui agora? Você está vivendo hoje preocupado com o dia de amanhã? Jesus vai conectar a questão das riquezas e a questão da ansiedade. Ele diz, por isso, quando você se preocupa muito com as coisas deste mundo, quando a sua confiança está depositada nas coisas deste mundo, você fica profundamente ansioso.
Quando você aprende a descansar sua vida em Deus, confiar sua vida em Deus, ainda que você receba uma notícia ruim, ainda que o cenário pareça ruim, você diz aquilo que nós cantamos na canção: se o sol se pôr, se a noite chegar, tu és aquele que me guia. Está ruim hoje, está ruim agora, mas Deus está comigo, Ele vai me socorrer. Ele nunca me deixou na mão, eu confio nele. A mão dele sempre me socorreu nos dias difíceis, porque nós temos esses dias. Jesus disse no verso 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que a gente precisa entender a respeito de ansiedade? Em primeiro lugar, a ansiedade ela é democrática. A ansiedade atinge todas as pessoas, homens e mulheres, ricos e pobres, jovens e velhos. Alcança aqueles que estão no início da vida e aqueles que já estão na fase outonal. A ansiedade é tão democrática que ela não poupa sequer as crianças. Eu ouvi de um pastor que, passeando pela propriedade da igreja, encontrou um menino lá que estava brincando do lado de fora do templo e disse assim para ele: que vidona, hein? Ele olhou para o pastor e disse: o senhor é que pensa. Até as crianças estão ansiosas. A data vênia. Também tanta pressão sobre as crianças. Acorda, escola, daqui a pouco tem curso de inglês, daqui a pouco tem ginástica, daqui a pouco tem um curso de informática, daqui a pouco tem... E as crianças já estão chegando em casa quase à noite, só para dormir. Uma carga muito pesada sobre elas, não admira que elas estejam muito ansiosas. Nunca se viu na América tantas crianças com problemas de ansiedade. E saibam que até os jogos e os celulares estão produzindo isso. Nunca se viu tantas mulheres no Brasil sofrendo com problemas do coração, com infarto do miocárdio, pressão, hipertensão. Tudo tem a ver com a sobrecarga. Nós estamos correndo muito atrás das coisas deste mundo e essas coisas estão destruindo a nossa vida. Mas ela não está poupando ninguém. Ela não poupa sequer os cristãos. Porque tem muito cristão aqui que vai para a eternidade, que vai morar com Deus na eternidade e que está aqui preocupado com o dia de amanhã. A segunda coisa que você precisa entender sobre a ansiedade é que a ansiedade ela é destrutiva, muito destrutiva. A palavra ansiedade no grego é a palavra estrangulamento. O que a ansiedade faz com você? Ela sufoca você. Ela aperta o seu pescoço, ela tira a sua respiração. Ansiedade tem esse poder de fazer com que a gente comece a padecer física, emocional e até espiritualmente. O estado de ansiedade é um estado muito perigoso e acredita-se que boa parte das pessoas que estão sendo tratadas nos hospitais hoje estão sendo tratadas em decorrência, em consequência de ansiedade. De onde vem a hipertensão? De onde vem alguns colapsos do coração? Muito disso tem a ver com a ansiedade. Doenças gástricas, alguns tipos de cânceres são produzidos pela ansiedade. Ela destrói o seu corpo, ela aniquila a sua alma e ainda prejudica o seu relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, a ansiedade ela é enganadora. Você sabia que 70% dos assuntos e dos problemas com os quais a gente está preocupado agora não vão chegar a acontecer? Mas você não sabe se vai acontecer, mas já está sofrendo por antecipação. É o que nós chamamos de ansiedade especulativa. Maio de 2013, a atriz Angelina Jolie se submeteu a mastectomia, mandou retirar os 2 seios e ela não estava com câncer. Mas estava preocupada de um dia ter câncer de mama e já mandou tirar os 2 seios. Ela já estava preocupada com aquilo que um dia poderia acontecer, mas não tinha acontecido. 2 velejadores mandaram tirar o apêndice. Eles não estavam com o apêndice supurado.
mas tinham medo de um dia o apêndice supurar, então já tira por antecipação. Muita gente está sofrendo assim por problemas que nunca existiram e que possivelmente nunca vão existir, mas sofrem por antecipação, porque a ansiedade ela é enganadora, ela engana você, ela mostra a você uma realidade que possivelmente não é real. Lembra quando os discípulos estavam no mar e o mar estava encapelado e Jesus apareceu durante a noite para socorrê-los? Eles viram o Senhor, mas pensaram que era um fantasma. A nossa mente produz isso. A gente vê fantasma quando deveria estar vendo o Senhor. Quarto lugar, ansiedade é o quê? Inútil. Verso 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado é uma medida entre 45 e 50 centímetros, e muita gente pensa que quando Jesus está falando de côvado, ele está dizendo em acrescentar estatura, não é estatura. Ele está falando do curso da vida, ou seja, vocês pensam que vocês podem fazer a vida prolongar por causa da preocupação? Preocupação não estica a sua vida, a preocupação encurta a sua vida. Você não tem controle do dia de amanhã. Você não tem controle daquilo que vai acontecer. Você não pode fazer previsões para fazer a sua vida esticar, porque isso não está nas suas mãos. Quinto lugar, a ansiedade ela é o quê? É cega. Observa como Jesus começou o verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Considerai, observai, olhem com atenção. Você já parou para pensar sobre a providência de Deus? Você já olhou atentamente para os passarinhos? Já olhou atentamente para a erva do campo? Pois deveria olhar. Porque Jesus disse que os passarinhos não ficam preocupados lá, ai meu Deus, e amanhã o que eu vou comer? Você nunca viu um passarinho com problema do coração, com ansiedade crônica, precisando ser tratado porque estava preocupado? Por quê? Porque Deus provê a necessidade dele. Deus cuida dos passarinhos. Jesus disse, vocês deveriam considerar os lírios do campo, que agora existem, daqui a pouco vai ser cortado, vai ser lançado no forno. Mas veja, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Deus cuida dos lírios do campo. Você já parou para pensar sobre isso? Por que você não enxerga isso? Porque a ansiedade cega você. Impede você de ver as providências de Deus na criação. Deus cuidando das coisas que para nós parecem insignificantes. E Jesus faz aqui o uso do argumento do menor para o maior. Quem vale mais? Pergunto para você, quem vale mais, o passarinho ou o irmão? Eu acho que é o irmão. Jesus morreu pelo passarinho ou pelo irmão? Só que a gente não para pensar nisso. Se Deus cuida do passarinho, e nós temos um irmão aqui na igreja, irmão Gilvan, quando ele sofreu um acidente eu fui visitá-lo, e eu disse para ele, o Deus que cuida dos passarinhos, cuida do irmão. Porque o irmão vale muito mais do que um passarinho. Mas a ansiedade nos impede de ver isso. A gente não consegue enxergar que Deus está atento às nossas necessidades, cuida de nós com desvelo total. Mas tem outro detalhe sobre a ansiedade, que a ansiedade ela é incrédula. Jesus vai fazer uma pergunta no finalzinho do verso 30. Homens de pequena fé? Por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente perde sono? Por que a gente perde apetite? Por que a gente sofre preocupado com o dia de amanhã? Porque nos falta fé. Nós precisamos pedir a Jesus, como pediu o pai daquele menino, acrescenta a minha fé. Eu preciso de fé para confiar. Eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que aconteça o que acontecer amanhã, Deus vai estar lá. Eu disse isso para uma ovelha minha.
Ela disse: pastor, eu tenho provisão para 15 dias. E depois dos 15 dias, eu disse: depois de 15 dias, o Senhor estará lá. Confia, descansa. A Bíblia tem um conselho para você: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus cuidados. O Deus que cuida dos passarinhos, o Deus que veste a erva do campo, vai suprir as suas necessidades. Não se deixe vencer pela incredulidade. Jesus vai dizer nos versos 32, ou no verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você vive angustiado, preocupado, você está parecendo com um incrédulo, com um pagão que não conhece a Deus. Ele disse: são os pagãos que vivem assim porque eles não conhecem a Deus. Eles não têm relacionamento com Deus como um Deus de filho e pai. Mas vocês conhecem. Não se comportem como se comportam os incrédulos. Lembre-se que você é crente, lembre-se que você é um filho de Deus. Deus cuida dos seus filhos. E aqui eu termino a minha fala. Há duas coisas importantes que você precisa entender. A primeira é que Jesus não mostra apenas o diagnóstico, ele também apresenta o remédio. Como é que a gente vence a ansiedade? A gente vence a ansiedade entendendo primeiro que Deus é o nosso Pai. E Ele não é um pai como é o seu pai aqui da terra, que perde você de vista, que fica desatento a algumas das suas necessidades. Jesus vai dizer que o Pai que cuida de nós de fato é o Pai Celeste, que sabe o que você necessita. Você está aqui hoje, pensando: meu Deus, tenho isso, tenho aquilo, preciso resolver isso. Deus sabe o que você precisa, porque Ele é um Pai zeloso, cuidadoso. Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Que Deus maravilhoso nós temos. Um Pai bondoso, um Pai que cuida dos seus filhos, que não apenas supre quando você pede, mas que antes de você pedir já sabe qual é a sua real necessidade. A segunda coisa que você precisa para vencer a ansiedade é que você deve priorizar as coisas de Deus. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós temos uma ordem e uma promessa. A ordem é: coloque Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. O meu axioma de fé é esse: cuide das coisas de Deus, que das suas coisas Deus vai cuidar. São 35 anos de ministério. Quantas experiências eu já tive com Deus. Mas eu fui aprendendo isso, que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Imagine Deus cuidando dos detalhes da sua vida, os detalhes do seu negócio, os detalhes da sua empresa. Deus cuidando dos detalhes da sua faculdade, Deus cuidando dos detalhes de cada instante, de cada segmento da sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Você não pode vir para a igreja domingo, cantar bonito, mas amanhã Deus está num lugar secundário da sua vida. Deus tem que estar no topo. Deus tem que estar no primeiro lugar da sua agenda. Sua preocupação e seu coração deve ser inteiramente dele. Se você colocar Deus em primeiro lugar, disse Jesus, todas as coisas que você precisa, Deus vai prover. Mas Deus está em primeiro lugar? Você cuida das coisas de Deus em primeiro lugar, deixando que Deus cuide das suas? Porque, via de regra, a gente cuida primeiro das nossas coisas. Depois, se sobrar algum tempo, a gente cuida das coisas de Deus. Não, disse Jesus, é uma ordem, priorize Deus. E eu termino.
Não sei quantos aqui estão ansiosos, mas a gente precisa fazer algo aqui hoje, antes de irmos para casa, porque ninguém deve voltar para casa hoje preocupado. Quando eu venho ao culto de oração, vez por outras eu lembro os irmãos de uma senhora que entrava na igreja e sempre sentava lá no último banco e deixava um papel escrito lá. E aí a gente ia lá e era um pedido de oração. Um dia perguntamos para ela por que ela fazia isso. Ela disse, é porque eu venho à igreja e deixo meus problemas aqui e vou para casa sem eles. Vá para casa sem o seu problema, deixa aqui no altar do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Seu problema deve ser trazido à presença de Deus em oração. Confie sua necessidade a Deus e volte para casa com o coração tranquilo. A igreja de pé, por favor. Eu quero orar por vocês e orar com vocês. Essas palavras são as palavras de Jesus para você. Não fique agarrado nas coisas deste mundo, porque essas coisas vão corroer você, vão destruir você. Confie em Deus. Coloque a sua confiança inteiramente nele. Descanse seu coração, seja o assunto que for. Paulo disse pela oração, pela petição e pelas ações de graças. Note que há 3 níveis de oração, mas ele disse que o escape para toda ansiedade é colocar o assunto no altar do Senhor. Se você quer fazer isso, eu quero, pastor, voltar para casa sem o meu problema. Eu quero deixar o meu problema aqui. Vai ficar um monte de problema na igreja. Tem problema. O Senhor vai pegar todos eles. Se você quer orar comigo e fazer isso pela fé, porque é por falta de fé que a gente fica ansioso, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar com você. Problema no casamento, tem problema? Pode vir. Problema na minha área financeira? Pode vir. Eu estou preocupado porque eu vou fazer um exame dia tal, você ainda nem fez o exame, já está pensando que está com câncer. Pegue a sua preocupação e coloque no altar do Senhor. Descansa nele, confia nele. E amanhã como vai ser, pastor? Não sei, mas Deus vai estar lá. Deus vai cuidar da sua necessidade amanhã. Se alguém lá na galeria quer descer, desça, como alguns estão fazendo, pode vir que eu vou orar também. Vamos falar com o nosso Deus, o Pai Celestial que conhece, que sabe de cada uma das nossas necessidades. Ele está aqui para abençoar você, para fazer o seu coração descansar nele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas palavras de Jesus. Obrigado porque essas palavras, embora ditas há tanto tempo, são palavras eternas que nunca vão passar. E ajuda-nos a viver à sombra de cada uma delas. Ajuda-nos a nos desvencilharmos de qualquer apego às coisas deste mundo, porque elas são fugazes, elas são traiçoeiras. Hoje elas existem, amanhã podem não existir mais. Ajuda-nos a colocar inteiramente a nossa confiança no Senhor. E é por isso que nós estamos aqui no teu altar, para colocar nas mãos benditas, nas tuas mãos benditas, porque tu és o Pai Celeste que sabe de todas as nossas necessidades. Colocamos a nossa dificuldade nas tuas santas e poderosas mãos. E dá-nos a segurança de voltarmos para nossa casa, seguros de que aconteça o que acontecer amanhã, o Senhor estará lá conosco. Exalta o teu nome na nossa vida e fortalece a nossa fé, para que nós não vivamos como os incrédulos que não conhecem o Senhor. Nós te conhecemos e queremos andar cônscios dessa responsabilidade e coerentes com esta fé que declaramos. Abençoa teu povo nesta hora. Abençoa cada pessoa neste altar. E seja sobre nós agora
o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois é em nome dele que nós fazemos a oração, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a vida desta igreja, seja com a vida desses irmãos, e com todo o teu Israel espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém?